Paz convosco. Boa noite, queridos. Paraná ontem foi uma chuva aqui violenta, cara. Complicado. Aqui Mas, também tem chovido bastante. mas a situação aí no glorioso estado de Santa Catarina está complicado, né? Ainda está complicado. Ainda tem alguns É problemas verdade. remanescentes das enchentes aqui, né? Mas é aquilo que eu falei também, né? Eu vejo um tempo complicado no clima desde a época das eleições ali. Então, volto a dizer, acho que isso é um pouco reflexo da guerra que está sobre o Brasil ainda, essa guerra que não é só de argumentos ou de ideologias, mas é uma guerra também espiritual. Isso a gente Verdade. percebe. E acho que a natureza também está sofrendo um pouco desse embate, né? Isso é, um, Verdade. isso é um pouco global, né? Porque agora parece que os Estados Unidos também acabou de passar por uma tempestade, ou ainda está, né, de certa forma, que é uma a cada geração, né? Uma a cada 50 anos, pelo menos. Também está complicado. Tá complicado. Eu até tive conversando com os irmãos da igreja lá nos Estados Unidos, na Flórida, e por causa que, assim, alguns pastores noticiaram, não sei se vocês viram, alguns pastores noticiaram essa questão dessa tempestade de inverno nos Estados Unidos como algo assim que eu achei até que tinha acontecido lá, é, aquele filme The Day After Tomorrow, Sei, lá, o dia sei, depois eu da lembro. manhã, achei até que tinha invertido os polos, que tinha acabado com o país, do jeito que alguns noticiaram, eu liguei pro povo lá, mandei mensagem, não, aqui o frio tá muito, mas Não chegou nesse realmente ponto ainda. o noticiário por parte de algumas pessoas realmente estava mais excessivo. Mas Apocalíptico do que claro, o por exemplo, normal. né, conversei com a Simone do Canadá, ela mostrou que lá o negócio estava debaixo de neve também. Mas eu acredito que em todos os lugares, vocês falaram aí de global, eu acredito que em todos os lugares nós estejamos vivenciando essa aqui, de repente sol e calor em Juiz de Fora e de repente esfria e chove. Mas aqui em Juiz de Fora nós estamos acostumados a ter todas as estações no mesmo dia. Aqui já é meio assim. Mas, claro que isso se hoje nós passarmos aqui por alguns capítulos do Isaías, profeta Isaías, essas alterações climáticas são marca do fim dos tempos, né? E está Sim. chovendo coisas, interpretações e profecias. Então, eu acredito que tudo isso está nos aproximando, né, daquele grande dia. O apóstolo Paulo, falando com os romanos, ele disse que a nossa salvação está agora muito mais perto do que quando aceitamos a fé, né? Isso, de alguma forma, é um misto talvez de uma ansiedade, de uma angústia, mas também com a esperança, né? É mesmo. Verdade. É mesmo. É, Esperança é o que, graças a Deus, nós temos, né? Essa é a isso aí. vantagem do cristão. Ele tem esperança. E essa esperança, inclusive, ela vai além da morte. Ou seja, para muitos o que é o destino do fim, para nós é só mais uma fase de passagem. É verdade, é verdade. É por isso que o Souza tem essa característica do Mateus 24, que ele sempre traz para nós. E, pastor Ricardo, mas eu gosto também. E eu gosto muito, sabe uma coisa, quando eu me sinto assim um pouco angustiado, aí eu agarro lá no Mateus 24, quando ele diz, ainda não é o fim. Sabe? Ainda não é? Exatamente. Exato. Mas você Então eu sabe que creio. é nessa esperança que a gente tem nutrido a nossa vida e tem passado isso adiante, né? Porque você veja, eu tenho notado uma tônica nas nossas lives, é assim, passamos a palavra de esperança, a mensagem de esperança, a posição do crente, eu acho que ela é importantíssima, mantermos uma posição, defendermos os nossos direitos, defendermos aquilo que é justo à luz da palavra de Deus, sendo que ela já vem sendo vilipendiada há muito tempo. Mas eu também vejo uma coisa, a gente tem nutrido as pessoas de verdade, né? Ou seja, a verdade tem sendo veiculada sem maquiarmos, sem... porque eu tenho notado uma coisa, eu não sei se vocês repararam, esta semana eu tive uma semana até bastante complexa, bastante corrida, Você não tive comentou que estava muito, bem agitado. não tive tempo nem de acompanhar os nossos queridos nas lives, inclusive os questionamentos, se os nossos irmãos e irmãs estiverem nos ouvindo, né, alguns questionamentos que chegam para a gente no privado.
eu tenho conseguido, na medida do possível, responder. Mas não está sendo fácil, não. Mas eu tenho notado uma coisa, não sei se vocês já repararam isso, porque uma das coisas que eu acredito que a gente vai dar uma pincelada hoje é na questão da tecnologia. Mas eu tenho notado que essa tecnologia, cara, é tipo a faca bem afiada que o Jack Stripador usa. Né? Quer dizer, na mão dele é uma arma fatal. A internet também, na mão de alguns, é uma arma. Só que é uma arma, sabe, de disseminação de coisa, eu não vou dizer coisa ruim ou coisa podre, mas às vezes coisas que no afã de trazerem uma falsa esperança às pessoas, eu já notei vídeos que foram vídeos de 2, 3 anos atrás e o pessoal colocar como estreia, sabe? Estreou há tantas horas, né? Sim. E aí as pessoas veem aquilo e acabam engolindo aquilo como algo recente, sem medirem, sem pesquisarem. Então eu vejo assim que da mesma forma que vídeos simples, produções caseiras como as nossas, podem impactar positivo ou negativamente as pessoas, você imagina o que deve existir por trás dos bastidores. Ou que ainda vem existir. Por aí, né? Ou, exato, justamente. Ou que ainda, eu acho que até é melhor essa expressão, que ainda vem por aí, sabe? Que não está escrito, né? Como dizia o Shakespeare, há mais coisas entre os céus e a terra na cabeça. Conexão, do que pode imaginar a nossa vã filosofia. É trash o negócio. Rapaz, eu tava com isso na cabeça e você falou. Pois é. Hoje eu já tive uma experiência, cara. Hoje eu já tive uma experiência assim com o Espírito Santo, sabe, muito legal. Até com a pressa e tudo mais, acabei nem contando aqui em casa, porque cheguei tarde e tal, e nem me ocorreu. Mas hoje eu já tive uma experiência com o Espírito de Deus, então você fica nessa conexão, sabe? Para alguns pode parecer uma coisa simples, a perda de uma chave. Mas quando o Espírito diz, vá em tal lugar, isto depois de uma noite passada. Percebam. Não foi uma coisa que foi perdida a coisa de 10, 15 minutos. Não, foi uma coisa deixada ontem. Ontem, à noite, perto sei lá, 8 horas da noite. E aí, hoje fui procurar a bendita chave, cadê aí? Já me deu aquele sobressalto, mas na hora eu senti uma voz assim, vai lá na agência tal do Banco do Brasil. E eu fui lá. A bendita chave. Estava lá. Eu creio nisso. É uma coisa simples, mas que prova, cara. Prova. Eu quis dividir isso com vocês porque prova que há uma conexão da gente com o Espírito de Deus. Sim. Há uma direção, ele tem nos induzido. Eu acredito que nos trabalhos que nós fazemos durante a semana e nas quintas-feiras, eu imagino que o Espírito Santo jamais nos permitiria falarmos alguma coisa que estivesse fora das 4 linhas bíblicas. Amém. Quanto mais sensíveis estivermos, mais isso se torna uma realidade. Mas justo. eu volto. O Senhor é um gentleman, né? Então ele não força, mas ele educa e às vezes ele deixa a gente seguir certos rumos para lá na frente a gente aprender de outro jeito, né? Eu costumo dizer que o sábio aprende com o erro dos outros, né? E quanto mais você tem sabedoria dentro de si, que é a palavra, né, que é a fonte de vida, menos você vai cometer erros. Não é à toa que o salmista, né, de forma extremamente sábia, deixa bem claro, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quanto mais cheio da palavra você está, menos erros e pecados você vai cometer. Né? Claro que se você seguir essa palavra, né? Obviamente. Mas esse é o sentido. E ele guarda no coração, né? Não é só uma questão de decoreba. Está falando num sentido que envolve muito mais, né? Porque a boca fala e o coração está cheio, ou seja, e guarda o teu coração porque dele, né? Justamente ele é as fontes, procede das fontes da vida. Então, está muito relacionado a isso e está no íntimo do seu ser. Né? Então, Perfeito.
O ideal é que a palavra palpite dentro de você como o coração quando ele bate, né? Então, essa palpitação, que essa palavra venha entonando em nós, né? Com força. Isso aí. É isso aí. E eu creio nisso para os últimos dias. Carla Luana está dizendo que o testemunho dela é semelhante ao seu, Souza. A Roberta está falando que se identificou muito, que ela com esse negócio de chave, de coisa, e aí depois tem o estalo. E eu acredito aqui. Não, eu em lembrei Atos também, 2, sabe o quê? Eu lembrei do Subirá. O Subirá também fala de uma história da carteira que ele perdeu uma vez e também pediu para o Espírito Santo fazer a ajuda. E realmente também tem algo eu similar. creio nisso. Eu creio que isso é sinal dos tempos. Eu nem vou falar sinal do fim dos tempos, sinal dos tempos, uma conexão maior com o Espírito Santo, uma espiritualidade, uma coisa assim, para encontrar uma chave que alguém vai dizer, puxa, que bobagem, né? Mas é sinal de comunhão, é sinal de conexão, é sinal de estar buscando a Deus e de estar sensível à sua voz, né? Porque ele fala o tempo todo. E o Atos 2:17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Eu acredito que nós estamos tendo visões e sonhos, e penso que visões e sonhos, visões no sentido de revelações do mundo espiritual, revelação de situações, revelação de onde está a chave, percebe? Eu acredito que isso é sinal dos tempos. Eu acredito muito nisso aí. Nós hoje aí falávamos sobre essas questões que as pessoas estão esperando, se vai ter um grande despertamento, se não vai. Penso que dentro da tecnologia, dentro do que nós vamos falar hoje aqui, isso vai aparecer. Portanto, eu gostaria de ler mais um versículo e orarmos. Amém. Eu queria ler Jeremias 23, 28 e 29. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Grandioso, poderoso Deus e Pai. Estamos aqui, meu Pai, como teus servos dispostos no eis-me aqui, no ide. Pai, portanto te pedimos, perdoa os nossos pecados, purifica-nos com o teu sangue. Meu Deus, eu te agradeço pelo ar no pulmão do Dionei, pelo ar no pulmão do pastor Ricardo, pelo ar no meu pulmão. Te agradeço pela oportunidade de, numa noite de quinta-feira, às 22 horas, podermos fazer esse seminário, essa mesa redonda, esse espaço de apocalipse, de escatologia bíblica de final dos tempos. Que o teu Espírito, que nós estamos mencionando, tenha liberdade para se mover em nós e através de nós, com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento, com entendimento, com discernimento, com revelação, com língua estranha, com louvores, de acordo com a tua vontade, para que tudo ocorra para a edificação do teu corpo na terra e para avivamento, para despertamento. Usa-nos, meu Pai, como instrumento de evangelização nessa noite, como instrumento de edificação, e que o teu Espírito tenha liberdade para se mover em nós e através de nós. Manifesta, Senhor, os teus dons através da nossa vida. Realiza, meu Pai, os teus sinais, como no passado. Realiza hoje, através dessa live, através dessa instrução, para que o teu nome seja conhecido através da nossa vida e o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse é o melhor dia da semana, é o dia da quinta escatológica. E olha, pastor, última quinta escatológica do ano. Última quinta escatológica de 2022. Eu creio que isso deve ter um apelo forte, vai ser algo significativo. E seguindo aqui a nossa temática de hoje, que é o sinal da besta do fim dos tempos, eu gostaria de ler Apocalipse 13, 16 e 17. Né? É esse clássico que vai dizer o seguinte: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Por que pensei de iniciarmos com essa passagem? Quando nós cristãos vamos para esse texto, normalmente nós pensamos na imposição, é ou não é? Nós pensamos na imposição que existe. Porém, ligados ao tema de hoje, eu queria fazer esse convite para discutirmos a tecnologia, os aspectos envoltos nisso, partindo do governo do anticristo enquanto seu sistema econômico, enquanto seu sistema político, porque se fica claro, entre várias coisas que eu suponho fique claro aqui nesse texto, uma delas é que o governo do anticristo não vai ser um governo com propriedade privada. A forma de governo do anticristo vai ser uma forma de governo estatal,
totalitária, onde o governo controla, porque tanto o governo controla, não há propriedade privada, que ninguém pode comprar ou vender sem autorização do governo. O governo que decide quanto que vai produzir, por quanto que vai vender, como é que vai ser. Para isso nós temos, eu suponho que talvez vocês vão puxar o assunto, o Apocalipse 6 falando da medida de trigo, e falando do vinho, e falando dessas questões, alta dos preços, muita demanda e talvez pouca oferta. Todas essas coisas eu suponho vão aparecer. Mas para mim, mexe particularmente, versículo 16 e 17, com essa ideia de deixar claro que a forma de governo do anticristo é uma forma de governo sem direitos individuais, sem propriedade privada, sem liberdade, porque ele enquadra pequenos e grandes, né? Então, o sistema do anticristo, ele está diante de nós. Quando falamos de grande reset, claro que nós podemos ir retomando e resgatando essas falas e essas frases, porque elas vão estar ligadas, né, pastor Ricardo, a essa questão tecnológica, essa grande reiniciação, esse grande reset, essa questão de enfraquecer os dinheiros que não tem lastro, né? Algumas pessoas falam dinheiro faz junto, que não é dinheiro que não tem lastro, e não, né? O próprio, claro, a criptomoeda, o dinheiro digital, isso tudo é fornecimento para esse governo do anticristo. Penso que quando surgiu o talão de cheque, ele já vinha com a ideia de substituir o papel moeda, depois o cartão de crédito, e são tudo pré-condicionamento. E aqui eu quero dizer de antemão para o pessoal que está em casa, que não é ideia dizer que o cartão de crédito seja a marca da vez, o chip, não é nada disso. Mas que tudo isso compõe o pré-condicionamento. E para nós ainda, pastores, que estudamos a escatologia, pensar que a sociedade seria tão atacada e os meios de consumo e de produção sendo atacada como a maligna sociedade de alta entropia, pastor Ricardo, e militando para passarmos para uma sociedade de baixa entropia, onde vai se dizer que o Jesus, o Buda e outros líderes religiosos viviam uma vida simplista, minimalista, e que então nós somos o problema, que a sociedade é o problema, e se vocês me permitem, um filme me diz, nós temos aí agora resgatado o filme 2 aí dos bichinhos azul, que é o... Avatar. Escapou o nome agora. O Avatar 2. A humanidade é o problema, o homem é o problema. Então, tendo feita toda essa provocação na introdução, o comentário é de vocês. Terra no anterior, água no atual. Isso. Eu vejo essa questão financeira forte, né? A gente já tem comentado aqui outras vezes do CBDC, né? O real digital, e não só o real digital, né? Várias moedas vão acabar circulando de forma eletrônica, né? Essa questão desse movimento, inclusive do Central Bank Digital Currency, né? Que é o CBDC, não é um movimento só do Brasil, é um movimento global. Na verdade, eu venho acompanhando isso já faz, sei lá, quase 10 anos, esse movimento, porque veio o Bitcoin, né? E o Bitcoin trouxe a tecnologia relacionada justamente para esse tipo de transação, né? E eu acompanhei de perto a questão do FMI com a China, né? A China e o FMI na época, lá para 2014, por aí, já começaram a namorar, digamos, para criar uma moeda eletrônica. Nessa mesma época, também já tinha testes do Banco Central americano com blockchain, essa tecnologia do blockchain, para viabilizar um futuro dólar digital, né? Nesse mesmo tempo que a China começava a implementar os seus testes. Então a China fez uma série de testes a partir de 2014, 2015 com uma moeda eletrônica, algo que se concretizou efetivamente, porque ele já tem isso hoje funcionando em boa parte da China, né? E de certa forma é um modelo. Eu costumo dizer que a China a China é o que a gente chamaria de hoje de plano de testes, né? É o beta teste das tecnologias futuras e do governo do anticristo, provavelmente. Você olha para a China e vê o que está acontecendo lá, né? Porque é o sonho de todo governo ditatorial, é você ter o controle por meio da tecnologia. Então é só lembrar, lá começou a questão da gamificação, né? A tua vida toda gamificada, né? Você tem a questão da pontuação. Começou com eles e ganhou cada vez mais força, também acompanhei isso de perto. Tanto que lá, se você não tiver pontos suficientes, você não consegue andar de trem, não consegue andar de avião, né? E essa questão de como é uma boa pontuação não é uma questão só de bom comportamento, no sentido de colocar o lixo no lugar certo, aquela coisa toda, né?
Não, está relacionado a quem você ouve, quem você curte, quem você criticou. Porque se você criticar contra o governo, você perde pontos, né? E se você seguir alguém ou curtir uma publicação de alguém que é, digamos, mal visto pelo governo, você perde pontos. Então, Que é uma loucura. questão muito arbitrária, muito ditatorial, no caso da China, uma ideologia de esquerda direto, né? Nesse aspecto. Então, a questão da moeda eletrônica lá é um balão de ensaio, né? Então, essas tecnologias, balão de ensaio, você vê o que está acontecendo lá. E começa no Brasil em 2024, né? Pelo menos o Banco Central tem esse cronograma, mas não só no Brasil, em vários países pelo mundo. Eu sei que os Estados Unidos já fez seu teste, já fez funcional, e a ideia, eles querem começar aos poucos, né? Eles vão começar com um dinheiro eletrônico, que você só pode gastar de forma eletrônica. Você nunca vai poder, por exemplo, se você recebeu R$ 1.000 eletrônicos, você nunca vai pegar esses R$ 1.000 e ir num caixa eletrônico e dizer, eu quero transformar ele em espécie. Não, dinheiro eletrônico só pode ser manejado de forma eletrônica. E aí o que eles querem fazer? Primeiro, uma forma híbrida e, claro, futuramente você parte para um 100% eletrônico, que é o sonho de todo o governo, porque isso realmente acaba com uma série de problemas, como lavagem de dinheiro, pelo menos, né, se não tiver conivência de governos e afins, mas se for realmente uma ferramenta de bom uso, efetivamente se acaba com uma série de problemas de irregularidades, sem dúvida. Inclusive esse é o mote, né? Essa é a desculpa para você implementar isso. O problema é na mão de quem vai ficar esse poder para fazer a gestão dessas coisas, né? É aquilo que a gente sempre diz, na mão de um justo, aquilo ganha beleza, né? Na mão de um ímpio, isso pode se tornar uma bomba, né? Então, a tecnologia, a gente vê um boom sobre a tecnologia nesse recente século, né, bem dizer. Imagina, gente, na virada de 1899 para 1900, o meio de transporte comum naquele tempo era carroça, gente, cavalo, carroça. Os carros eram algo muito recente, né? Só lembrar do Benz, né? O senhor Benz, quando fez seu primeiro motor, né? E o primeiro carro na Alemanha. Isso um pouco antes da virada do século XIX para o século XX. Então, em pouco tempo, de 1900 a 1969, ou seja, quase 70 anos, o homem sai de uma charrete, né, em tese pousando na Lua, né? Ou seja, você vê um crescimento absurdo em 70 anos, né? Quem viveu nessa época vivenciou uma mudança enorme em todo esse período, muito parecido com o que a gente que viveu a mudança da internet, né? Quem viveu antes da internet ou após a internet, a gente vê a diferença, né? É só comparar o pessoal da mídia digital, a mídia analógica ainda, né? O disco de vinil, né? Passamos pelos CDs, né? Passamos pelos DVDs, inclusive, e hoje nem se fala mais disso, né? Morreu praticamente tudo isso, a gente tem tudo online praticamente. Então, gente, esse boom tecnológico, porque quando começou, a gente estava no 1G na virada do século, a gente já está no 5G agora, já vislumbrando o 6 e outros que virão. Então, as coisas estão crescendo e se desenvolvendo de uma forma muito rápida, muito rápida. É difícil até de você acompanhar tudo o que está acontecendo. Estão falando Né? em disquete aí, ó, nos comentários. Imagina. Eu vivi os disquetes, né? Inclusive os disquetes de 8 polegadas. Do meu tempo ainda, disquete de 8 polegadas. Aquele gigantão aí. Esse eu não peguei. Esse também é do meu tempo. Esse gigante é do meu tempo. Eu ia falar que nós três então somos do mesmo tempo, mas olha lá. Esse aqui é a evolução do 5,8. 5 1/4. Esse aqui é a evolução dele, esse é o menorzinho. E hoje você tá vê. Esse aqui é do meu tempo. Esse do Souza aqui é do meu tempo. Eu ia mostrar para vocês, né? um outro disquinho. Esse aqui é um outro disquinho desse tamanho ótico, só que não está aqui. Não deve estar em algum lugar aí nas minhas. Eu que trabalho com desenvolvimento de programas, né? A gente que é desenvolvedor, eu vivenciei tudo isso, né? Eu saí da época do mainframe pro computador pessoal hoje.
Inclusive, eu fui um dos primeiros no Brasil a pegar o primeiro smartphone no Brasil, né? E comecei a desenvolver num projeto para a Sony Pictures. A Sony Uau! Pictures tinha um projeto, eles faziam venda dos filmes, né? Para as locadoras e tal. E eu tinha feito uma solução para eles em Palm OS com um modem, que ainda não tinha, né? Não era integrado como smartphone, né? Tudo integrado, não. E isso ainda era separado. E eu fiz o player, tal, para tocar os Que trailers dos legal! vídeos, tal. E tudo baixava pelo modem na época, né? E aí eu peguei o primeiro smartphone do Brasil. Quando chegou, eles já compraram, a gente pegou, fez o programa, era Windows CE ainda nessa época. A gente fez os primeiros programas para eles e mudamos a tecnologia toda. Então, eu vivi muito essas mudanças tecnológicas bem de perto, né? Então, eu acompanho isso muito bem de perto. E, gente, o que vem por aí é, ao mesmo tempo, maravilhoso em alguns aspectos, mas assustador em outros, porque a gente está vendo que é aquela velha história, né? O problema não é a arma, o problema é quem a utiliza, né? E a Exatamente. tecnologia é a mesma coisa, né? Eu estava, só para terminar minha fala e deixar o pastor Ricardo falar, eu estava vendo, inclusive eu até recomendo o pessoal que gosta de livros, né? Deixa eu pegar esse aqui, ó. Esse aqui é do Michio Kaku, Equação de Deus, tá? Isso é um físico, na Uau! verdade, não é um livro cristão, é um livro de física, tá? Michio Kaku ele é um físico do MIT, ele faz parte do MIT, ele é um japonesinho, cabelo branco, aparece em vários documentários do History e do Channel, Discovery Channel e aí vai, né? E ele fez essa equação de Deus que, na verdade, o objetivo dele é a busca por uma teoria de tudo, né? E ele conta uma coisa muito interessante da época, da década de 30, porque na década de 30 borbulhava muito a questão da física quântica, né? Ela estava começando a ficar em evidência, e todas as questões relacionadas à física quântica, que foi um avanço, assim como a teoria da relatividade de Einstein. E isso era muito, muito forte na Áustria, principalmente, na Alemanha, justamente numa época em que Hitler ascende ao poder também, né? Na década de 30 que ele também ascende ao poder. E ele conta que digamos, o centro da tecnologia, do conhecimento era a Alemanha naquela época, né? E aí você tem famosos, né, como é o caso do Planck, né, que tem a constante de Planck, etc. Ele tentou arguir com Hitler sobre evasão, né, porque o pessoal estava vendo, né, os gênios daquela época, os cientistas daquela época estavam vendo o que iria se tornar a Alemanha por causa do nazismo, né? E inclusive ele conta, se não me engano, do Heisenberg, né? Deixa eu ver se é só o Heisenberg, eu já não me lembro mais. Ele conta uma história de um dos ganhadores do Prêmio Nobel, né? Deixa eu só ver o nome para ver se eu lembro. Schrödinger, que inclusive o Schrödinger justamente ele é o pai da física quântica, de certa forma, né? A famosa equação de Schrödinger. E Schrödinger passou por uma rua, estava vendo uns nazistas maltratando algumas pessoas judias. Isso antes da guerra, antes de tudo, mais ou menos 33, por aí, 34. E ele intervém, começam a agredir ele fisicamente, até que um reconhece quem ele é, ganhador do Prêmio Nobel. Os caras estavam agredindo o cara do Prêmio Nobel. Ele ficou tão desiludido que logo em seguida ele sai, né? Ele sai da Alemanha. E não somente ele, o Planck também tenta arguir com Hitler sobre esse problema todo. O Hitler diz que começa a gritar e culpar os judeus. E o filho do Planck, inclusive, participa de um conluio para tentar matar Hitler. Só que é descoberto e ele é assassinado, inclusive. E nisso sai Planck, sai Einstein, saem vários, né? Inclusive nessa época, década de 30, em 33, 34, já estavam perguntando para Einstein se a fórmula dele, os alemães, os nazistas, perguntavam, tua fórmula não dá para fazer uma bomba melhor, não? Já que ele fala sobre energia, né? A questão da massa, energia massa vezes a velocidade da luz, não dá para criar uma arma maior? Aí Einstein fala, não, isso aqui é questão atômica, não vai. E aí o Leo Spitz, que é também um alemão, ele formula a teoria do usar o plutônio, né, ou urânio enriquecido, para fazer, na verdade, a divisão do átomo e, com isso, fazer um efeito em cadeia para que ela, nesse efeito em cadeia, pudesse dizimar uma cidade. Aí ele patenteia a ideia da bomba, a bomba atômica,
baseado no que Einstein vê. Einstein fica assustado com isso, porque ele está vendo que a descoberta dele está levando para a criação de uma arma terrível. E o próprio Einstein entra em contato com o presidente americano na época e fala: olha, vocês precisam construir a bomba atômica. Porque a Alemanha começou a fazer o projeto. Inclusive o Heisenberg, né, que é um dos famoso também na física quântica, ele é o líder do projeto da bomba atômica alemã. E aí começa essa busca pela bomba atômica. O projeto Manhattan nasce nos Estados Unidos, Exato, enquanto que agora, o projeto Manhattan. Exatamente. E os alemães também estão atrás da mesma, porque a patente da bomba atômica é um alemão que fez. Né? Só você pesquisar, Leo Spitz, né? Que se pronuncia Spitz, se você pesquisa, você vai encontrar 33, 34, se não me engano, ele faz a patente dele sobre a questão. E no desenrolar da guerra, tem até um plano, não da CIA, né, que a CIA vai se tornar a CIA depois, acho que é a OEE, eles tentam matar o Heisenberg antes para ver, né, em 44, para saber se a Alemanha está muito avançada ou não. Então eles tentam descobrir em que ponto que está, e aí descobrem que a Alemanha está bem atrasada, não resolveu o problema de quanto de massa precisa colocar na bomba para que isso exploda. Né? Hoje a gente já sabe, né, cabe na palma da mão 9 quilos de plutônio ou urânio enriquecido, você já tem isso. Né? Então, naquele tempo, ainda não tinha essas descobertas, esses problemas todos. Né, de certa forma, foi positivo que, na verdade, os aliados conseguiram desenvolver isso e acabaram com a guerra, né, em vários aspectos, por causa disso. Mas você vê que a tecnologia, isso tudo, gente, década de 30, isso antes das viagens espaciais que levaram, né, o projeto Apollo até a Lua e tudo mais. Então você vê como houve um desenvolvimento forte desde o início do século passado, né, principalmente com Einstein, na teoria da relatividade de 1905 em diante, depois as descobertas relacionadas à física quântica e tudo mais. Então, isso me evoca muito o tempo que tinha chegado, o tempo do fim, porque 47 começa a evocar uma série de coisas que eu já citei aqui outras vezes, que é inclusive quando Israel volta a ser nação. Então é como se houvesse um afunilamento, aquilo que Daniel coloca, né? A ciência se multiplicará. Esse evento aconteceu a partir do início do século passado e não parou, continua, esse boom continua crescendo. E cada vez mais a tecnologia está aumentando. Já dobra o conhecimento em meses, não é mais em anos, como era antigamente. Né? Então é fantástico. A gente vai ver muito mais coisas por aí. Exatamente. Mas fala, pastor. Não, eu vejo essa velocidade, eu ia resgatar uma outra coisa, mas eu já chego lá. Essa velocidade que a gente vê de tecnologia, eu presenciei isso também. Eu fui de telecom até da área de telecom, né, aqui no Paraná era Telepar, até 2005, aproximadamente. Participei, fiz parte de uma equipe que fez o lançamento do GSM, né, que é a tecnologia 3G, né, evolução. Isso foi em 2004, para vocês terem uma ideia. Depois eu saí, eu não vi mais a evolução do 5 e hoje já se fala no 6G, mas eu tenho me desinteressado por esse assunto, confesso. Foram muitos anos, né, trabalhando com telefonia, então hoje parece que a gente quer ficar longe da telefonia. Eu tenho alguma resistência à telefonia. Mas eu me lembro que na década de 90, isso só para mostrar para o pessoal que está nos ouvindo, na década de 90 surge então o famoso telemóvel ou telefone celular. Mais parecia uma maleta, daquelas maletas de radiotransmissor do Exército. Para quem conhece, sabe que é feito por uma maletona, Motorola, né? Exatamente, era um Motorola que a gente tinha. Os técnicos daquela época, né, isso foi em 92, para você ter uma ideia, 91, 92, era uma maleta, sabe, mais ou menos de uns 30 por 30, pesada pra caramba, porque tinha uma bateria para sustentar com uma alça e um monofone com fio. E uma antena, né? Então você andava com aquele negócio a tiracolo e aquilo, cara, a gente era o máximo, né? Pense, técnicos de uma empresa de ponta usando telefone celular.
sabe? Aquele treco pesava pra caramba. Só que tinha a facilidade de você tirar, se tornar móvel, você instalar ele no carro, na viatura, conectar, tinha uma antena na viatura, então a gente estava sempre conectado, sempre no ar, né? Isso foi o primeiro que nós tivemos, que eu me lembro assim de tecnologia móvel. Depois surgiu o famoso tijolar, ainda da Motorola, que era aquele que parecia um monofone, um negócio enorme, né? Devia ter uns 20 centímetros, sabe? Eu Talvez, lembro desse. com uma antenona, sabe? Aquele negócio que Sim. era grosso, sabe? Aí veio as novas gerações, né, de tijolares, né? A Nokia, surgiu a Nokia no mercado, até que surgiu o famoso, né? Aquilo lá era para quem podia, né? Era algo em torno de uns 1.500 a 2.000 reais, para vocês terem uma ideia, o famoso StarTAC, né? Lembro. Aquele de flip, né? Com Fechava, anteninha então, Sim, sim. aquele pretinho lá, aquele pretinho lá era o sonho de consumo da galera na época. Em Então vocês vejam, 99, hoje, pastor Ricardo, em 99 eu usava um Ericsson desse tamanho assim, na cintura, ia pra igreja em 99 com ele e achando lá. exatamente. Hoje a gente tem um negocinho aí, sabe, que só é desse tamanho porque foram ampliando a tela, deixando ele mais fino e tal. Mas é um negócio que hoje cabe no relógio, por exemplo. A tecnologia que cabe no relógio, cabe futuramente no adesivo eletrônico. Eu só estou mostrando, gente, como a tecnologia. Eu estava, naquela época, eu entrei a primeira vez no grupo, né, na área de energia e climatização, depois fui para a Telecom em 85. Em 83 eu fiz estágio, em 85 eu entrei no sistema e fiquei até 2005. Então foram alguns anos, vi algumas evoluções. Trabalhei com alguns desenvolvimentos. Ajudei a testar aquilo que o Dionei produzia, né? Cansei de ir aí para Florianópolis, para Intelbras, para Digitro, Dionei. Trabalhei muito tempo dentro da Digitro, fazendo SALF, aceitação em fábrica, na Intelbras, nas empresas que tinha aí, porque nós fazíamos os testes, né, e daí dávamos para os desenvolvedores do software, como o mestre Dionei, né, fazerem as adequações. Bom, enfim, tudo isso, queridos, eu fiz esse histórico para mostrar como a coisa evoluiu em poucos anos. Nós sempre falamos, eu tenho essa tônica também, eu vejo o antes de 47, 48 e o depois. Percebam que depois de 47, 48, com o surgimento do novo Estado de Israel, parece que tentou-se apressar as coisas de alguma forma. Mesmo dentro do movimento sionista, mesmo dentro do movimento judaico, tentou-se apressar as coisas. Aí surge a OTAN, surge isso, surge aquilo, surge a ideia cada vez mais efusiva de mundos extraterrestres e, sabe, os filmes, o desenvolvimento de filmes, o desenvolvimento de tecnologia, e chegamos hoje ao século XXI, 2023, praticamente, com uma incerteza, né? Ou melhor, algumas certezas de que não vai parar aqui. Que toda a tecnologia que hoje nós vemos e temos tendência a admirar, ela vai se tornar obsoleta em alguns meses. Em alguns meses. Agora, por trás dessa questão da tecnologia, eu vejo uma grande necessidade de nós entendermos a atualidade, o mundo presente, o que foi criado. O Dionei trouxe umas informações assim brilhantes. Sou apaixonado por física e não conhecia algumas das coisas que você falou, porque eu não gravo muitos nomes. Mas foi muito bom. Enriqueceu para a gente entender que esses caras, os desenvolvedores, os criadores da física quântica, só para o pessoal lembrar esse nome. Isso, gente, é o determinante para a tecnologia presente para o futuro. Eu vou trazer isso de volta quando falar sobre IA. Inteligência artificial. Exatamente. A inteligência artificial vai usar isso. O próprio 6G, o próprio 5G e 6G, né, vai usar exatamente tecnologia quântica. Mas vamos falar um pouquinho em termos de algumas questões sociopolíticas, rapidinho.
da nossa atualidade. Nós ainda estamos vivendo uma crise com a possibilidade de vermos uma nova surgir em pouco tempo. Não vamos falar se alguém vai armar, não vai armar, porque isso é conspiracionismo, mas a gente sabe que sempre vai existir algo por trás. Porque Sim. Como se anuncia algo antes, é porque você tem certeza que lá na frente vai ser criado. Eles não estão falando em termos de possibilidades, eles estão falando que vai ter. Até aí você vê, o mundo em ebulição. Nós temos aí algo que ainda está presente, o tal do CV19, o frango, que o coitado, né, tem que ser abatido por conta dos problemas, o ebola na África, nós temos aí de novo a varíola, o do macaco, mais não sei o que, o H1N1 ainda né, nos rodeando, a influenza nos rodeando. Aí a gente olha para as questões políticas, nós vemos economias em choque, porque nós estamos vendo economias em colapso, a economia mundial está colapsando, as nações estão absolutamente desprovidas de recursos, as nações não têm, a gente está vendo isso na Europa. Cadê a grande Europa? Cadê a grande moeda forte do mundo? Cadê a grande massa de países de altas tecnologias? Estão passando frio e tendo problemas por conta de recursos energéticos. E, obviamente, que isso foi potencializado com o conflito russo-ucraniano. A gente sabe disso. A gente sabe, não adianta tapar o sol com a peneira, porque a gente sabe que o Vladimir vem impondo sanções, agora estipulou a questão do teto, do valor do petróleo, etc., etc., porque a Europa quer uma coisa, mas ele definiu que, bom, quem não entrar nessas regras não tem. Para vocês não tem, a não ser com uma autorização pessoal do cara. Veja, o cara é o ditador, o cara que tem o poder da caneta naquela região. E o polo de poder está mudando também, né? O Oriente e o Ocidente estão mudando, né? Ah, sim, com certeza. A gente está vendo. Isso é uma coisa que a gente está vendo. E é fácil ver isso numa coisa interessante, Dionei e Rodrigo. Vocês vejam bem, a própria China, né? Bom, a Rússia, embora tivesse o desejo, o interesse de que o rublo fosse realmente moeda forte, eles não teriam condições de concorrer com o renminbi lá, o chinês. Do yuan lá, o chinês. Tanto que está se formando petro-yuan também, né? Com a Arábia Saudita. O antigo petrodólar está virando petro-yuan, né? Pois é, então veja, uma fusão, no mínimo, vamos dizer assim, suscita alguma preocupação. Essa fusão árabe-chinesa, China-Arábia. Para mim, a minha percepção é que claramente é uma mudança, sem dúvida, uma mudança de cenário de poder, porque acontece 7 Shemitahs depois do petrodólar ser criado. Então, para mim é muito significativo isso nessa época. Não é à toa, né? Não. É uma estrada sendo pavimentada para esse governo do anticristo. Exatamente. E perceba, essa questão dos 7 Shemitahs, que nós estamos numa época de um período de jubileu, o próprio grande reiniciamento, o grande reset, vamos lá, do KS, ele surge justamente num período desse. Ou seja, não parece que dá a impressão que por trás dos bastidores existe aquela famosa regra judaica do perdão das dívidas, ninguém mais deve nada, está todo mundo numa boa, só que a gente tem que lembrar de uma coisa, você não deve nada, mas você também não tem mais nada. Não tem nada. Exatamente. Exato. Para quem viveu a Grande Depressão, ou para quem estudou, porque eu obviamente não vivi, e vocês também acho que não nasceram há tantos mil anos atrás, assim, mas nós temos conhecimento da história. Para quem vive hoje de 1920, você está se referindo? 29. 29. Né? 29, isso? Da década de 20? Exatamente. Então, veja, as pessoas que estão vivendo em prosperidade não conseguem imaginar aquele cenário. Mas, isso tudo que vocês estão falando aí, está pavimentando a estrada para um governo que trabalha com uma ideia que a ANON, né, para quem já é estudante de escatologia aí, eu estou falando de uma sigla, NON, a ANON, ela trabalha com um sistema de governo que governos aqui na América, e a princípio aí, futuro governo, chama de redistribuição de riqueza.
que essa tecnologia de grande reset, de grande reiniciação ou reinicialização, bom, um filme me diz, o Conto da Aia, tudo começa, a perseguição total, a coisa toda acontece, quando as mulheres vão lá tomar um café, não pode, elas estão xingadas. Vai no caixa eletrônico, não sai dinheiro. O pastor Ricardo estava falando isso agora há pouco. O dia, você tem R$1.000, R$1.000 eletrônico. Você não vai trocar ele por espécie. E aí, por ter digitalizado a coisa toda, por ser um dinheiro digital, ninguém mais conseguia pegar o dinheiro em espécie para poder escapar ou fazer qualquer coisa. Então, o que nós estamos vendo, esse cenário, é controle. E a redistribuição de riqueza, a tal chamada redistribuição de riqueza, é essa coisa de que o pastor Ricardo está falando aí. Não é dono de nada, não tem nada, e o que precisa, o Estado... E nem é uma fala nossa, né? É uma fala, inclusive, do Fórum Econômico Mundial, né? Essa fala... Justamente, do KS, do Klaus Schwab. Você quer ver uma coisa? Ele parece um vilão de filme de James Bond. Parece mesmo. Parece mesmo. Eu tento acompanhar à distância, né, a movimentação disso. Eu sei que o Charles está bem ligado nessa história aí. Isso eu estou sabendo. Mas, claro, o primeiro-ministro faz parte do Fórum Econômico Mundial, lembra? Esse primeiro-ministro da Inglaterra agora. Tanto que ele falou, né? Ele deu uma declaração. Ele disse assim: não importa quem vocês colocarem, sempre será um dos nossos. É assustador. Sempre colocamos o nosso homem no poder. Sempre tem alguém da mesa, né? A mesa principal do topo da pirâmide está sempre ali com um presente. Mas você veja, em tudo isso, a gente está falando de tecnologia, né? Já falamos um pouquinho, né? Para dar uma pincelada, falamos um pouquinho da questão político-econômica, mas eu olho com outros olhos para a sociedade também. A sociedade, por conta do pecado, por conta da corrupção humana, ela também tem uma parcela enorme de culpa nessa história aí. Porque pessoas estão sempre em busca, sabe, de poder ou status. Elas viabilizam, né? Elas vão viabilizar esse processo. Exatamente. Prosperidade, isso é amplamente explorado dentro do meio evangelical, sabe? Muitas vezes não é nem por uma questão de necessidade, mas é para ostentarem, a gente sabe disso, ostentar. Mas o pior, né? Ninguém está disposto a trabalhar, percebam isso. Porque essa história do dinheiro de plástico, essa história do dinheiro de plástico, essa história do programa isso, programa aquilo, auxílio isso, bolsa aquilo, é tudo, sabe? Mostrando um lado de um pessoal que não quer trabalhar. Há necessidade? Não vou tirar isso. E jamais vou querer que o ser humano não seja atendido socialmente. A própria palavra de Deus nos diz isso, que nós temos que aprender a dividir, repartir o pão e dar aos que têm fome e aos necessitados, nós temos que fazer isso. Mas isso virou uma banca, isso virou uma bancada. Sabe? E mesmo dentro do meio de média para alta, existe o cara que hoje quer viver às custas do império que o outro construiu há 2 gerações atrás. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer esforço. E isso é um perigo, porque isso vai levar à extinção de rendimentos, vai levar à erosão de divisas, vai levar à erosão de grandes fortunas, ou seja, vai levar ao completo derretimento dos bens. Ataca completamente a meritocracia, né? O que leva justamente a um comodismo tal que o esforço vai ser algo simplesmente ignorado. Exatamente. Eu me lembro de uma época, porque eu vivi isso lá, e isso já começava naquela época, sabe? A questão do povo que come peixe e arrota caviar. A Europa, cara, a Europa, para manter o status, os caras não têm nem mais casa, tá tudo hipotecado, tudo refinanciado, sabe? E os Estados Unidos também fazem isso, cara. Precisa de dinheiro, vai lá, coloca a casa como garantia, pega uma hipoteca, mas em pouco tempo, dentro de um regime como nós estamos vivendo, e justamente um final de ciclo, ou ciclos de Shemitah, a gente vê uma grande crise se avolumando. Sim. E a sociedade está contribuindo para isso, porque a maioria é corrupta pelo sistema de poder. A crise do subprime, 2007, 2008, também foi justamente consequência dessas questões todas, e foi chamada de Segunda Grande Depressão, né? Uhum. Então, o que gerou uma série de problemas que até hoje perduram em algum nível, né? Então, a gente sabe que
que o que vem por aí é muito pior do que aconteceu em 2007, 2008, não tenha dúvida. Sem dúvida. E o ser humano, sabe, com essa expectativa ilusória, sabe, sabe, de conquistar, de ter, eles esquecem que o grande problema sempre vai se refletir lá na frente. Então, se a gente fosse resumir tudo isso, a gente não tem, na verdade, como saber, nós não temos como saber com exatidão, sabe, o rumo das coisas. Não há Não, como é difícil prever mesmo, é difícil. isso. Mas eu creio que não há dúvidas nenhuma. Eu acho que vocês devem concordar comigo que nós estamos à beira de um grande colapso. Um grande colapso mundial. Eu Sabe? acredito, inclusive, que As isso... notícias, a percepção que a gente tem. E agora você vê, por exemplo, a China, ela já mandou 71 aviões sobrevoando Taiwan, já foram 7 fragatas, né? Então, também, tudo testando toda a capacidade de Taiwan, você vê que eles estão efetivamente cada vez mais... Sobrevoou um avião americano tão perto hoje... dia 21 que agora, ele fizesse dezembro, manobras... publicaram agora, mas aconteceu dia 21 de dezembro, né? Um caça chinês pegou um avião de reconhecimento americano e fez manobras bastante assustadoras, tanto que o cara teve que fazer, né, medidas de fuga, né, para poder não bater com a outra. Caindo no mar da China lá. Então, a possibilidade de você ter um conflito da China em Taiwan, e a questão toda é tecnológica, né? Porque Taiwan, você tem justamente 95% da fabricação de chips de alta tecnologia estão lá, né? Então é altamente estratégico isso, e a China está realmente perigosamente... e eles estão falando internamente para se preparar para a guerra. Você tem relatos internos do próprio Xi falando para o povo se preparar para a guerra. Você vê que a China está estocando alimentos para o povo, a China como governo estocando alimentos e estocando petróleo. É um movimento que dá muito a entender que eles estão, sabe, vislumbrando e se preparando para uma guerra. E uma guerra, digamos, de proporções um pouco maiores, porque quando mexer com Taiwan, mexe com os Estados Unidos diretamente. Eu não sei se os Estados Unidos vai ter, digamos, coragem suficiente para realmente confrontar. Bala na agulha para bancar, né? Exatamente, mas que esse ensaio todo está acontecendo, não tenha dúvida. Isso vai gerar mais instabilidade, mais problemas se isso vier a acontecer, né? E eles estão cada vez mais ousados nisso. Então você tem toda essa questão geopolítica, todo esse problema social que a gente vê no mundo todo ainda, porque efeitos de pandemia ainda são existentes, você ainda vê ameaças de outras, a própria China, né? O que a gente vê, as coisas absurdas que acontecem por causa de pandemia lá, até agora. Né? Existe um medo também fomentado pela mídia, a mídia fomenta o medo, porque medo gera controle. Então você vê que existe uma agenda para gerar cada vez mais medo em relação a essas coisas. Exatamente, eu ia falar isso, que dentro desse aspecto da tecnologia, a mídia tem um papel muito grande nessa implantação desse governo do anticristo, porque ela faz parecer uma realidade que não existe, põe todo mundo em desespero, em pânico, e as pessoas agem dessa forma acuada. É a sustentação de uma narrativa, né? Big Tech estão cooperando, né? Recentemente o Elon Musk soltou o Twitter Files, né? Ele soltou o Twitter Files e ele faz, tem um vídeo que circulou na internet aí, inclusive no Instagram, em que ele fala que praticamente todas aquelas teorias da conspiração que se falava sobre o Twitter, ele rindo fala assim, olha, se provaram praticamente todas se tornaram verdades. Ou seja, não era teoria da conspiração. No vídeo ele fala assim, teve alguma que não provou? Teve alguma? Ele até vira para alguém e pergunta, teve alguma? Você lembra de alguma que não? Ou seja, você vê que essa ação das Big Techs, e Twitter é um exemplo, porque não é só Twitter, é Twitter, é Google, é Facebook, é o que estamos agora, YouTube, e aí vai. Você vê que as ferramentas que estão sendo criadas dentro dessas Big Techs, dentro das mídias sociais, e que inclui o WhatsApp e tudo mais ainda, todas elas têm um objetivo, na verdade, de controle depois. E tem um viés ideológico debaixo dela. Tanto que por isso que no Twitter, que o Elon Musk fala justamente de derrubar muitas questões da ideologia, que gerou esse bafafá todo, né?
que até ele foi ameaçado de morte, inclusive, nessas questões todas, por causa disso. Porque esses projetos todos que você vê, e aí entra a parte da inteligência artificial, porque hoje existe isso não é novo, né? Ricardo está aí, sabe que inteligência artificial não é um conceito atual, é um conceito, na verdade, que você tem desde a década de 60, 70. Para falar bem a Sim. verdade, o Alan Turing, quando ele começa a formular a base para a nossa tecnologia atual, moderna, de computação, e ele faz isso na década de 40, para quem não sabe quem é Alan Turing, tem um filme famoso, baseado em fatos reais, que é baseado no que ele fez, que é a máquina Enigma, né? O Alan Turing, na Segunda Guerra Mundial, ele decifra justamente o código dos alemães e ele cria a máquina Enigma para justamente fazer essa decodificação. No cinema ele é interpretado pelo o ator do Doutor Estranho. Sim, Isso. exatamente. E o Turing, ele é uma mente brilhante, matemática, né? Tinha alguns problemas sociais, mas a mente dele ele lançou as bases para a tecnologia computacional que nós conhecemos hoje. Tanto que até hoje o conceito, você quer ver se realmente a inteligência artificial ela parece humana? Vamos fazer o teste de Turing. Você vai ver, em filmes aparece isso. Você já fez o teste de Turing para ver se ela é uma inteligência artificial ou se ele é um humano de verdade e tal? Porque quem formulou isso? O próprio Turing. O Turing que criou a base para a tecnologia computacional que nós conhecemos, né? E ele, na época, já percebeu o poder computacional que isso teria no futuro, e ele já naquela época, década de 40, já disse o seguinte: olha, vai chegar um tempo em que a gente vai precisar discernir se a gente está falando com um humano ou com uma máquina. Uma Porque o máquina. volume de informações que ela vai ter, a gente precisa fazer um teste. Aí onde ele cria o teste de Turing. O que é o teste de Turing? O teste de Turing é o seguinte: digamos, eu sou uma pessoa que vai fazer perguntas para duas outras. Então eu tenho pelo menos 2 ou 3 interlocutores a quem eu faço perguntas. Só que eu não vejo eles estão em salas separadas e eu só vejo as respostas escritas. Então eu mando perguntas escritas e recebo textos e respostas escritas. O detalhe é que numa das salas, quem responde é um computador. E nas outras são seres humanos. O teste de Turing é o seguinte: quando eu começar a ver as respostas, eu não saber distinguir qual é o humano e qual é a máquina. Porque eu já não consigo mais saber. Porque a máquina se tornou tão inteligente, entre aspas, que ela já imita o comportamento humano e na resposta e o jeito de escrever humano, falar humano. Então eu já não consigo mais discernir qual é um e qual é o outro. E nós já tivemos recentemente, esse ano mesmo, né, tinha um engenheiro do Google, de software do Google, que estava gritando aos 4 ventos que o Google tinha chegado a uma inteligência artificial real, né, ao que a gente chama de singularidade, depois vou explicar isso com mais detalhes, e que aquela máquina já era senciente, e que ela tinha direitos, era como uma criança de 8 anos que estava crescendo, e ele dizia: não, ela tem direitos, ela está preocupada se vão matar ela ou não, a máquina está preocupada se ela vai ser morta ou não, se vai ser desligada ou não. E ele fala: não, o Google chegou, e o Google, claro, negou isso. Depois a gente entra nos detalhes dessa questão, mas você vê que você já tem isso de forma muito, muito próxima, né? O pessoal está falando da Alexa, eu tenho a Alexa, ela é algo parecido, mas ela ainda é muito rudimentar. Você vai perceber que ela é muito rudimentar. Precisa ser algo muito mais, digamos assim, sofisticado. Eu estou num projeto da própria Google, que é o OpenIA, né, OpenAI, que é um chat, na verdade, é chamado Chat GPT. Se eu não me engano, ele está no beta teste, o Chat GPT. Eu tenho o acesso. Esse Chat GPT já está dando agora, esse mês mesmo, o próprio pessoal do Google, os executivos, estavam preocupados com os resultados dessa inteligência artificial do Chat GPT, porque o que acontece? Ele é um chat de IA aberto. Então, por exemplo, eu posso chegar lá, eu tenho uma dúvida, eu escrevo para ele. E normalmente, depende da pergunta que eu faço, né? Claro, quanto melhor a pergunta, mais fácil fica. Ele me leva direto ao ponto. Ele não me traz, como o Google faz, uma série de links e eu vou clicando nos links para ver. Não, ele vai direto ao ponto. Ele já me traz a resposta na hora. Inclusive, ele chegou num nível de sofisticação tal
que, por exemplo, se eu tenho um código, eu sou um programador, por exemplo, estou programando em Python lá, e eu tenho dúvida no meu código, acho que meu código não está bom. Eu apresento o meu código para o chat, ele me reescreve o meu código de uma forma melhor. É algo assim surreal o nível que está chegando esse tipo de inteligência artificial. Então, os executivos estão preocupados porque esse tipo de tecnologia acabaria com o Google como é hoje, porque o Google ganha justamente nos links patrocinados e você clicar nesses links. Se eles botarem um mecanismo de busca baseado em IA, a IA não vai trazer vários links, vai trazer a resposta direto. Vai e aí direto. perde renda, perde dinheiro. Então eles estão num dilema agora na questão do chat, porque ela responde melhor do que a engine do Google de busca. Ela é uma engine muito mais inteligente, muito mais direta, muito mais rápida. Só que tem um problema. Eles não conseguem ainda ver como vão ganhar dinheiro com isso, porque isso, na verdade, vai totalmente contra o que o Google quer hoje. Então, você vê que o nível de tecnologia está crescendo. Por exemplo, não é aberto o chat. Eu tenho acesso a esse chat por causa da questão do desenvolvimento, né, no acesso beta dele. Mas não está público. Gente, se isso ficar público, vai mudar muita coisa do que a gente conhece hoje. Você tem uma ideia? Permita um parêntese. Você está me fazendo pensar numa coisa. Eu andei lendo algumas coisas dessa natureza e algumas coisas que foram denunciadas por programadores que, apesar de terem assinado alguma confidencialidade, não concordam com essa o totalitarismo de algumas big techs, e aí o cara solta e divulga e conta assim como esse engenheiro, assim como você, que por ser programador tem acesso e vai trazendo, e você vai vendo, né, Souza, como que a coisa está dominando e nós, né, sim, tem gente que está dormindo. Mas continua. O dilema das redes mostra isso, né? O documentário O Dilema das Redes mostra esse lado. Sim. Só que tem um problema com a questão. O que é inteligência artificial, gente? Olha, primeiro eu vou recomendar um livro, tá? Esse livro aqui, ó. Superinteligência é o nome do livro, tá? Superinteligência é do Nick Bostrom, tá? E, inclusive tem aqui em cima, tá? Recomendo um livro especial, Bill Gates. Desculpa, um livro essencial, Bill Gates. E aqui está o Elon Musk nesse adesivo. O Elon Musk fala assim, temos que ter super cuidados com a inteligência artificial, potencialmente mais perigosa que armas nucleares. Elon Musk. Então, e aí você tem aqui atrás uma série de cientistas, né, também, e professores de física e tudo mais, falando. O Nick Bostrom, ele é professor de filosofia hoje, em Oxford, se não me engano, mas a formação dele é em física, né? Ele tem formação em física, neurociência computacional, lógica matemática e filosofia, né? E ele é uma das sumidades, tanto que o Bill Gates e outros grandes financiam projetos dele. No livro, ele vai comentar sobre a questão da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É você chegar num nível de inteligência que eles chamam, hoje muita gente chama de singularidade. O que é a singularidade? É como se essa inteligência artificial, esse computador, digamos assim, para facilitar, né, ele adquirisse consciência. É um nível tal de informação e tecnologia que ele se torna consciente. E aí vai lembrar um pouco do que a gente vê nos filmes, né? Aquela ideia dos filmes da máquina, como a gente vê no Exterminador do Futuro, né? Em que as máquinas adquirem consciência e começam a guerrear com os homens. Ou no Matrix, por exemplo, Matrix, que é a mesma coisa, né? Você tem essas máquinas também ganham consciência e tal. Então, e ele comenta o seguinte, de várias tecnologias para acontecer isso, e no livro mesmo, eu até marquei a página aqui, na página 50, tem uma pesquisa de quando eles acham que isso poderia acontecer. Então eles vão falar o seguinte, olha, 10% de chance que eles consigam a singularidade em 2030, 50% de chance para 2050 e talvez 90% de chance para 2100, né? E aí tem algumas formulações aí para 2023, 2022, inclusive alguns percentuais também relativamente altos até. O problema é que em 2050 as máquinas já estariam controlando, com esse nível, já estariam controlando os humanos. Quer dizer, hoje já controlam os humanos, mas então, com esse nível aí... Mas tem um detalhe que ninguém conta, e aí é onde eu vou entrar. Tem um detalhe que ninguém conta, que essa é a parte importante da história. Eu falei do Alan Turing, né? O Alan Turing ele, digamos, moldou a base para a tecnologia computacional que nós vivenciamos hoje.
Ou seja, tudo que você vê de processo computacional, as bases foram lançadas por Alan Turing. Porém, o que as pessoas não sabem é que tem uma história por detrás disso que envolve alguns cientistas. Por exemplo, começa com Georg Cantor, no século XIX. Georg Cantor, se não me engano, é austríaco também, né? Vários deles estão relacionados à Áustria. Ele é austríaco e ele tem a paixão dele é a matemática. Então ele é matemático, exímio matemático, e ele pesquisa sobre o infinito. E a matemática do infinito, gente, no século XIX era algo assim como você falar de magia negra. Era um negócio fora da casinha. Por quê? Porque vai mexer com as bases que são considerados paradoxos, ou seja, o próprio Georg Cantor ele vai mostrar que existem infinitos maiores que outros, o que começa a gerar uma série de problemas. E ele cria uma matemática, e ele realmente cria uma matemática, e ele tem uma raiz judaica, tanto que ele cria o primeiro conjunto dos infinitos, que ele chama de Aleph zero, que é a letra Aleph, que ele diz que é Deus. Ele diz assim, Deus é o verdadeiro infinito. O infinito real é Deus. Nesse universo só tem infinitos potenciais, mas Deus é o infinito real, que abarca todos os infinitos. Né? E, ou seja, você entender o infinito é você entender, dentro do possível, né, a mente de Deus. E ele descobre, realmente ele faz uma revolução matemática com a questão dos conjuntos dos infinitos, só que ele enlouquece, ele morre num sanatório. Literalmente, ele enlouquece. E no século seguinte, no início do século passado, século XX, você vai ter um outro austríaco também, que é o Kurt Gödel. E o Kurt Gödel é um matemático também exímio. Ele vai pegar as ideias do Cantor e vai trazer para o desenvolvimento matemático numa época em que, década de 30, que o nazismo vai começar a ascender ao poder, né? E é uma época que se vendia, Hilbert, que era o papa da matemática na época, também austríaco, né, alemão-austríaco, ele dizia o seguinte, vai chegar um tempo, nós estamos chegando num tempo da matemática, que lembra, gente, década de 30, ó, teorema da relatividade de Einstein, quebrando com a física newtoniana, mudando os paradigmas da física newtoniana, daquela questão toda, tudo era concreto, tudo era determinado, então aquele determinismo foi todo para o espaço com a teoria da relatividade. Aí vem a teoria quântica, que destrói mais ainda toda essa questão do determinismo, porque tudo agora, na verdade, são questões potenciais, né? Você tem, na verdade, probabilidades, que é a teoria de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger e tudo mais. E, então, essa ebulição de conhecimento é tanto que o Hilbert dá uma palestra que diz assim, ó, chegamos num ponto em que a matemática vai explicar tudo. Vamos ter solução para tudo e não tem mais incertezas. A matemática vai resolver tudo. Olha como é curioso. No dia anterior ao Hilbert dar essa palestra, no dia anterior é quando o Kurt Gödel publica o que ele chama de teoria da incompletude matemática. Ou seja, ele vai provar que matematicamente, ele vai provar matematicamente que a matemática é incompleta, que existem problemas que não têm solução e que nunca vão ser solucionados, porque a matemática na sua raiz, a lógica na sua raiz, ela é incompleta. Você ouve isso hoje, quando você vê um cientista falando, você ouve isso hoje desse pessoal dos gurus da ciência, da tecnologia, você vê alguém falando sobre a teoria da incompletude de matemática de Kurt Gödel, não se fala nisso. Isso é um negócio que a maioria das pessoas joga embaixo do tapete. A ciência, o âmbito científico joga debaixo, que nem eles fazem, né, com a matéria escura e energia escura. Porque, por exemplo, quando você olha para o céu, os astrônomos, os cientistas, só conseguem explicar 4 a 5% do que eles veem nos céus, porque 95% do que eles veem, eles não sabem explicar, porque é chamado de matéria escura e energia escura. Matéria escura. Que eles não têm ideia do que é. Então você tem uma base da ciência hoje completamente, sabe, quando você olha e analisa os detalhes, eles não têm alicerce nenhum. Porque o Alan Turing pegou o conceito de Gödel, ou seja, o Turing, na verdade, quando vai montar o modelo da matemática para criar os computadores, aonde ele bebe? Ele bebe no Gödel. O Turing bebe no Kurt Gödel e transforma as ideias abstratas da incompletude matemática de Gödel em realidade nas máquinas.
Ou seja, toda a tecnologia computacional que nós temos é baseado numa matemática e numa lógica que não tem como explicar tudo, que é incompleta. Para deixar isso mais claro, é o seguinte, você tem situações em que uma máquina, na estrutura que nós vivenciamos hoje, em problemas que a máquina não saberia nunca se esse problema tem solução ou não. Ou seja, a máquina, para tentar resolver o problema, ela entraria num loop infinito e nunca sairia disso. Por quê? Porque, na verdade, não tem solução. E como não tem solução, a máquina nunca vai chegar nela. E o Turing tornou isso pior, porque o Alan Turing, ele mostrou o seguinte, que não é só a questão da incompletude matemática. Ele fala o seguinte, ele diz assim, ó, além disso, tem uma coisa pior. Existem problemas que você nunca vai saber se eles são realmente difíceis ou se, na verdade, é um daqueles problemas sem solução que você nunca vai conseguir resolver. Só que você nunca vai saber. E a matemática nunca vai conseguir te dar essa base. Ou seja, toda a nossa tecnologia atual, computacional, é baseada num tipo de tecnologia totalmente limitada e falha. A mente humana, ela é superior a essa base tecnológica que nós conhecemos. Por isso que Gödel, no final da sua vida, começa a estudar a mente humana e diz assim, não, a mente humana não é como as máquinas. Por isso que Turing estava na dúvida se a mente humana chegaria, se as máquinas chegariam a imitar a mente humana. Mas aí o próprio Turing, no seu primeiro artigo, seu primeiro trabalho, ele escreve o seguinte, não, as máquinas são limitadas porque a máquina nunca vai conseguir computacionar o infinito. Ela não consegue chegar até o infinito. Por mais que ela tente, pela limitação dela. Então ela nunca vai chegar a conseguir fazer aquilo que nós, seres humanos, conseguimos fazer. O que nós fazemos? Nós transcendemos a matemática. Nós transcendemos os problemas. Ou seja, num problema em que a matemática, desculpa, o computador entraria num loop infinito e não conseguiria sair disso, a nossa mente diz, opa, peraí, deixa eu dar um salto aqui. Né? O Gödel chamava isso de intuição, ou a centelha divina na mente humana. Então qual é o problema? Que é o problema que eles não fazem aqui. Ó. Eles não citam isso aqui. Não falam disso. O problema para você tornar a singularidade real ou a inteligência artificial consciente de verdade é um problema que envolve a base da matemática e da própria tecnologia que nós usamos. Por isso, e aí vou entrar na questão da física quântica, por isso se mudou o aspecto para a física quântica agora, para os computadores quânticos. Por quê? Porque os computadores quânticos, pela sua característica justamente né, desses estados distintos, ou 2 ou 3 estados ao mesmo tempo, né, essas questões de não localidade e tudo mais, né, entanglement, né, que é o emaranhamento quântico e tudo mais, essas questões do computador quântico podem dar à inteligência artificial esse salto que a tecnologia atual não tem, não consegue. Tanto que, por exemplo, tem um livro, eu não tenho como mostrar aqui, porque está na minha biblioteca eu comprei na minha biblioteca do Kindle, né? Que é The Emperor's New Mind, que é do Roger Penrose, que é um matemático fantástico. Tem uma série de coisas que ele faz e escreve que são incríveis. E nesse livro, o Roger Penrose, que é a Nova Mente do Imperador, tá? Traduzindo para o português, The Emperor's New Mind, ele vai discutir justamente o seguinte, que o cérebro, na verdade, humano, ele não é uma base matemática ao exemplo de Gödel. Ele, na verdade, é um cérebro quântico. Então só tem um jeito para você criar uma inteligência artificial no nível cerebral. Você precisa fazer isso no nível quântico. Né? Então o que eles estão tentando fazer agora? Usar a tecnologia de computadores quânticos associado com a tecnologia de computadores normais para tentar burlar o problema da consciência. E a outra base que eles tentam fazer é o seguinte, é fazer o upload de uma consciência humana para um computador. Né? Que nem aquele filme Transcendence. Né? Quem já viu aquele filme de Transcendence com... Como é que é o nome dele? Johnny Depp. Que é um filme justamente sobre isso. Que é uma das áreas de pesquisa que se faz hoje. Pessoas estão tentando pegar e transferir a consciência para o computador. Né? Tem vários filmes sobre isso. E esse é um campo real de atuação que também estão se fazendo. Porque daí isso, digamos, eliminaria uma série de problemas. Porque hoje o que se usa? Se usa machine learning, deep learning para poder fazer isso. Então, tudo que você usa, GPS,
o teu Facebook, o teu Instagram, o teu YouTube, aqui agora, né, tudo que a gente está fazendo, existe uma IA justamente monitorando. Só que não é uma IA consciente. É uma IA que usa técnicas de machine learning, de deep learning, mas não no nível que eles estão querendo chegar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque lá em Apocalipse 13 vai falar da imagem da besta. Pronto, tô com todo o texto que você tá falando e Basicamente, a IA de hoje, ela coleta dados, mas ela não consegue tratar esses dados, quantificá-los e estabelecer conclusões. O que prova que a nossa programação, né? Fora da sua programação. Isso, justamente, porque ela não tem essa capacidade. O que prova que a ciência exata ou as ciências exatas não são tão exatas. Mas a nova tecnologia quântica, eu sempre falo isso, gente, é o que nos leva a projetar justamente aquilo que a gente viu lá em Apocalipse capítulo 13. Porque como é que deu poder à imagem para falar, como é que deu poder à imagem para, inclusive... Tem uma coisa pior, né? Ele dá fôlego. Pneuma, isso, eu queria falar o versículo 15 agora. Pneuma, ele dá pneuma, que pode ser traduzido como espírito também, sim, a imagem. Sim. É algo muito... Isso depende da tradução, isso vai longe. Vocês sabem que eu vou sempre puxar o gancho aqui do filme Me Diz. Isso me levou para aquele Exterminador do Futuro Gênesis, né? Sim. Que é aquela máquina, né? Que tem uma interação com John Connor meio humano, meio coisa. E essa interação vai fazer, porque aí algumas pessoas perguntaram sobre datas, pastor Ricardo. Quando o John Ney fala em 30, 50, no filme Exterminador do Futuro Gênesis, essa volta ao passado do John Connor, adulto, e essa interação dele com o Gênesis quando ele está surgindo, faz com que aconteça saltos. E ele surge o Gênesis como uma criança, mas em poucas horas ele atinge uma fase adolescente, daí mais algumas horas uma fase adulta. E isso entra em Apocalipse capítulo 13, para quem está em casa gostando do assunto, os comentários, que eu estou falando que está show demais, que está gostando e tal. Para quem está em casa, para familiarizar-se com essa singularidade do qual o pastor Johnny fala, Apocalipse capítulo 13, 14 e 15. Seduz os que habitam sobre a terra por causa do Sinai que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso traz a ideia, pastor Johnny, pastor Ricardo, e aí o Johnny retoma essa argumentação que ele está trazendo também? Eu não acabei ainda, eu vou fazer depois um vídeo do Antigo Testamento. Imaginei, só um parênteses, porque quando você provocou na singularidade, eu trouxe essa coisa. Esse filme que você falou, o Transcendente, ou o Gênesis, isso traz uma ideia de que essa máquina, essa singularidade, essa IA, ela tem um quê de uma espiritualidade, de um aspecto religioso. A própria ideia do transcendente, né? Quando a gente fala em metafísica na filosofia e na teologia, nós estamos falando daquilo que é além da física, né? Então, é preciso que haja alguma coisa fora aqui da física para trazer essa singularidade. Mas continua lá, Johnny. Pastor Ricardo, quer só fazer algum adendo? Não, depois eu vou transportar isso que você está falando para a questão que talvez seja para a gente tentar balancear, que é o aspecto social. Eu vou trazer... O ser humano reagindo a isso. Isso é fundamental. Eu vou trazer, então, um conceito muito... que ainda é muito nebuloso, né? Inclusive eu continuo estudando esse tema, porque é um tema que eu não esgotei ainda, que são os terafins. Na Bíblia, você tem no Antigo Testamento o conceito do ídolo do lar. Ídolo do lar, que é essa tradução para esse termo, terafim. Tá? Ló é um exemplo. Você tem um exemplo bem interessante, é o próprio Davi. 1 Samuel 19, 13. Eu vou ler esse texto para vocês. Tá? 1 Samuel 19, 13.